gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos irão acompanhar na sua casa. And I'd like to welcome those of you who are watching from home. Que Deus possa também falar à vossa vida. That God may speak to your lives as well. Abram comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 19, versículo 1. Please open with me in Lucas 19, verse 1. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Lucas chapter 19, verse 1. E nesta manhã nós vamos falar sobre Zaqueu. And this morning we're going to speak about Zacchaeus. Um personagem conhecido do Novo Testamento. He's a well-known personality of the New Testament. Apesar do relato deste episódio apenas vir relatado no Evangelho de Lucas. Despite this story only being spoken of in the Gospel of Luke. Mas é um texto bíblico que tem muitas e preciosas lições para as nossas vidas. But it's a Bible text that has a lot of precious lessons for our lives. Então, Lucas 19, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. So Luke 19, verse 1 says, E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos, e era rico. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. He wanted to see who Jesus was, but he couldn't because he was short. He could not see over the crowd. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. So he ran ahead and climbed the sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. When Jesus reached that spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. So he came down at once and welcomed him gladly. E vendo todos isto, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo em quadriplicado. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, because this man too is son of Abraham. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Até aqui a palavra de Deus. Up until here. Pai, fala conosco nesta hora. Lord, speak with us this hour. Tem total liberdade para falares ao nosso coração. Have total freedom to speak to our hearts. Para transformar a nossa mente. To transform our minds. Para transformar a nossa mentalidade. To transform our mentality. Para compreendermos a tua palavra. So that we may understand your word. Fala conosco. Speak with us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Então, a história deste homem Zaqueu passa-se em Jericó. And so the story of this man Zacchaeus takes place in Jericho. Jericó ficava na província da Judeia, no vale do Rio Jordão. So Jericho was in the province of Judea in the valley of Jordan. E esta terra era uma terra muito rica, com muita área verde e plantações de cereais. And this was a land that was very rich and very fertile, so there was a lot of agriculture there. Havia muitas videiras, figueiras, palmeiras. Lots of palm trees, fig trees, grapevines. E naquela época toda a Judeia, toda a província vivia debaixo do domínio de Roma, como muitas outras províncias. And at that time, a lot of these provinces were under the rule of Rome, as many provinces in the times were. Então os romanos, eles estabeleceram os publicanos. And so the Romans established what we call the tax collector. Estes publicanos eram responsáveis pela cobrança e coleta de taxas, tributos e impostos para Roma. So these people were responsible for collecting the tributes and taxes payable to Rome. Então quem era Zaqueu? And so who was Zacchaeus? Zaqueu não era romano. Zacchaeus wasn't Roman. Zaqueu era judeu. Zacchaeus was a Jew. Mas tinha sido contratado pelos romanos para cobrar taxas ao seu próprio povo. But he had been contracted by the Romans to collect taxes from his own people. Então vocês conseguem ver o filme? So can you see what's going on here? Ele era visto como um infiel.
He was seen as someone who was unfaithful to his own people. E ele não apenas era o chefe, ele não apenas era um publicano, alguém que cobrava taxas, mas ele era chefe dos publicanos. He wasn't only a tax collector himself, but he was the chief responsible for all the tax collectors. Então, vocês conseguem imaginar que ter esta profissão naqueles dias era uma coisa complicada. So you can imagine having this profession back in those days was something that was quite complicated. Eles sofriam muito repúdio e perseguição por parte dos judeus. They were persecuted and cast aside by their own people. Mas sejamos honestos, a sua má fama não era apenas porque eles estavam a trabalhar para o inimigo. But let's be honest, their bad reputation was not just because they were working for the enemy. A verdade é que muitos destes cobradores de impostos acabavam por cobrar mais impostos do que aquilo que era devido. The problem is many of these tax collectors would end up collecting more tax than it was required. Enriqueciam pessoalmente cobrando mais impostos do que aqueles que eram supostos cobrar. They would themselves get rich by collecting too much tax from the people. Então eram considerados traidores. So they were considered traitors, Eram considerados gatunos, ladrões. thieves. E este ódio estendia-se também às suas famílias. And this hatred towards them was also extended toward their families. Vocês conseguem imaginar quando um publicano passava na rua? Can you imagine what happened when a tax collector walks down the street? O olhar das pessoas, The stares from all o the people, murmurar das pessoas, people whispering about them, porque era alguém que era visto como alguém que se tornou infiel ao seu próprio povo because they were seen as traitors to their own people, para ajudar os romanos a construírem as estradas e os impérios e os anfiteatros e todas aquelas coisas. to help the Romans collect money to build all their infrastructure. Agora a Bíblia diz-nos que Jesus ia passando. But the Bible says that Jesus was passing by. Jesus estava a passar naquela zona. Jesus was passing through that region. E interessante perceber que este homem não quis perder a sua oportunidade. It's interesting to note that this man did not want to lose his opportunity. Muitas pessoas têm oportunidades de se chegarem a Jesus, Many people have opportunities to draw near to Jesus, mas não se movem na sua direção. but they don't move in his direction. Ficam indiferentes, They remain indifferent. desperdiçam a oportunidade de poder chegarem-se mais a Jesus. They waste their opportunity to be able to draw closer to Jesus. Acabam por ignorar a sua presença, They end up ignoring his presence, ignorar a sua passagem. ignoring his passage. Irmãos, se calhar você já experimentou isso com pessoas à sua volta. Perhaps you've experienced this with people around you. Quando nós convidamos alguém para vir ouvir a palavra de Deus, When we invite someone to come and hear the word of God, quando nós tentamos partilhar acerca de Jesus com a vida de outra pessoa, when we try to share about Christ with somebody else's life, muitas vezes o que recebemos dessas pessoas às vezes é uma atitude de um encolher de ombros. Eles desperdiçam essa oportunidade. many times the attitude these people have towards us is a shrug of the shoulders. They waste their opportunity. Muitas pessoas ficam indiferentes à passagem de Jesus. Many people remain indifferent to the passing of Jesus. Irmãos, deixem-me dizer-vos e lembrar-vos que Zaqueu, ele dá-nos um exemplo completamente oposto disto. And let me remind you that Zacchaeus gives us a completely opposite example of this. Ele procurava ver quem era Jesus. He wanted to know who Jesus was. Ele procurava perceber quem era ele, queria conhecê-lo. He wanted to get to know him. Ele tinha este desejo no seu coração, esta ansiedade. Quem é He Jesus? had this desire in his heart, this anxiety. Who is Jesus? Mas a Bíblia diz-nos que ele não podia por causa da multidão. The Bible says that he couldn't because of the multitude. Irmãos, ouçam com ouvidos de ouvir. So please listen carefully. Cuidado com aqueles que te impedem de ver Jesus e de te chegares a Ele. Be careful with those who impede you from coming near to Jesus. Cuidado com as atividades e influências. Be careful with the activities and influences. Cuidado com os convites para aqui e para ali, Be careful with the invitations to go here or there. que no fim do dia acabam também por te afastar de Jesus. That at the end of the day end up making you go further from God. Que no fim do dia acabam por te levar para um caminho mais longe por onde Jesus estava a passar. That end up taking you to a path that was further from where Jesus was passing. Muitas pessoas deixam que a sua vida e a sua agenda fique tão cheia que não há lugar para Jesus. Many people let their lives and their schedules get so full that there's no time for Jesus. Mas deixa-me lembrar-vos, irmãos, Let me remind you, brothers. sempre encontraremos gente da multidão que nos quer impedir de nos chegarmos a Jesus. We will always find people in the crowd that want to impede us or stop us from reaching Jesus. Por isso precisamos de ter os nossos olhos bem abertos. So we need to have our eyes wide open. Precisamos de ter este filtro
na nossa vida e nos nossos ouvidos. We need to have this filter in our lives and in our ears. Quando somos convidados e desafiados para tantas coisas. When we are invited and challenged for so many things. Quando vimos tantas necessidades à nossa volta. When we see so many needs around us. Cuidado com tudo aquilo que te afasta de Jesus em vez de te aproximar dele. Be careful with everything that pulls you further away from Christ instead of helping you draw near. Agora é interessante ver que Zaqueu, ele não foi a andar. And it's interesting to see that Zacchaeus didn't go on foot. He didn't walk. Ele correu. He didn't walk, he ran. A Bíblia diz, correndo subiu a uma figueira brava para ver Jesus. The Bible says, so he ran ahead and climbed the sycamore fig tree to see him. Irmãos, isto fala-nos de determinação. This speaks to us about determination. Isto fala-nos de um esforço que procura Jesus, apesar das pessoas, apesar das circunstâncias. This talks to us about an effort that seeked Jesus despite the circumstances, despite the crowd. Por vezes as pessoas quando ouvem acerca do caminho da luz ficam cheias, ficam intrigadas. Sometimes when people hear about the path of light, they get confused, they ask questions. Fazem perguntas, têm dúvidas, They have doubts, mas correm para o mal, but they run to evil, mas correm para as trevas, but they run to the darkness. mas correm para tudo aquilo que é contrário a Deus. They run to everything that is contrary to God. Irmão, não corras para o mal. But don't run to evil. Corre como Zaqueu correu, mas para Jesus. Run like Zacchaeus did, but to Jesus. Nós precisamos de ser determinados neste sentido. We need to be determined in this sense. Tem que haver um esforço da nossa parte que procura ver Jesus, apesar da multidão tapar muitas vezes o caminho que estamos a seguir. There needs to be an effort on our part to see Jesus, despite the multitude, despite the crowds blocking our way. E olhando e pensando neste exemplo de Zaqueu, precisamos de nos perguntar: And looking at this example of Zacchaeus, we need to ask ourselves, onde é que nós estamos dispostos a ir por Jesus? where are we willing to go for Jesus? O que é que nós estamos dispostos a fazer para vermos Jesus? What are we willing to do to see Jesus? Este homem, ele correu e subiu a uma figueira brava para o ver. This man ran ahead and climbed a fig tree to see him. Muitas vezes as pessoas queixam-se da vida que têm, Many times people complain about the lives they have, mas não fazem nada para mudar. but they don't do anything to change them. Não estão contentes com o que estão a viver e a experimentar. They're not happy with what they're living, with what they're experiencing. Querem mudanças, They want changes, mas não querem esforço. but they don't want to put in any effort. Querem que a vida melhore, They want their lives to get better, mas não se movem nesse sentido. but they don't move in that direction. Não fazem nada para se chegarem a Cristo. They don't do anything to draw nearer to Christ. Escolhem a cama, uns. Some choose their bed, Outros escolhem o sofá. some choose the sofa, Outros escolhem entreterem o seu tempo com tantas outras coisas. some choose to fill their time entertaining themselves with so many other things, E não escolhem Jesus. and they don't choose Jesus. Zaqueu dá-nos um exemplo que nos inspira a corrermos para Jesus. Zacchaeus gives us an example that inspires us to run towards A Jesus, corrermos para Jesus. to run towards Jesus, A chegarmos àquele que tem o poder de transformar a nossa vida. to reach the one who has the power to change our lives. Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que superar obstáculos. For Zacchaeus to see Jesus, he had to overcome obstacles. E neste caso até era um obstáculo físico. And in this case, it was an actual physical obstacle. Porque Zaqueu era um homem de pequena estatura. Because Zacchaeus was a short man. E a multidão estava na frente, ele não conseguia ver onde é que estava And Jesus. the crowd was all in front of him. He couldn't see Jesus. Couldn't see where he Então was. ele teve que correr e subir esta figueira brava para ver Jesus. So he had to run. He had to climb this tree just so he can see Jesus. Para vermos Jesus, precisamos de superar obstáculos. To see Jesus, we need to overcome obstacles. Sempre vão atravessar-se situações à nossa frente para nos afastar de Jesus. There will always be situations before us that will make us go further away from Jesus. Por isso nós precisamos de ter cuidado. So we need to be careful. Para superar a multidão, ele correu, ele empregou as suas energias, mas na direção certa. To overcome this difficulty of the crowd, he put his efforts towards the right direction. Já pensou se Zaqueu fosse para a árvore errada? Have you thought, what if Zacchaeus ran to the wrong tree? Ou se Zaqueu, em vez de ultrapassar aquele obstáculo que era a falta de visibilidade, voltar costas e ir para a sua casa, What if Zacchaeus, instead of trying to overcome the obstacle of not being able to see, just turned his back and went home? o que é que iria acontecer? What would have happened? Ele não experimentaria mudança na sua vida. He would never have experienced change in his life. Ele não iria ver a transformação que Jesus trouxe à sua vida. He would never end up seeing the transformation that Jesus brought to his Há life. muita gente desejando ver mudanças, mas olham e seguem na direção errada. There are many people that want to see changes, but they look and they travel in the wrong direction.
Para alcançarmos o que necessitamos, não é necessário termos todas as condições, To get what we need, what we're looking for, we don't have to have all the conditions ready. mas precisamos de olhar na direção certa. But we need to be looking in the right direction. Irmãos, tantas pessoas que têm a sua mente tão confusa. So many people are so confused. Confusos porque comem de todo lado, They're confused because they intake from all sides. leem de todo lado, They read things from all sides. acabam por alimentar a sua alma com muita coisa que acaba por ser tóxica para o seu corpo. They feed their souls with a lot of things that ends up being toxic to them. E a sua vida é uma autêntica confusão. And their lives are a complete chaos. A sua mente é uma autêntica confusão. Their minds are in chaos. Porque leem daqui, vêm da colar Because they read from here and they see from there. e não chegam à fonte que é a palavra de Deus, a única que é a verdade e que jamais falhará. And they don't come to the source of truth, which it will never fail. Which is the Então, Word of God. precisamos de ser determinados And so we need to be determined em seguir a direção certa to follow in the correct direction para podermos então ver uma mudança nas nossas so vidas. that we can see a change in our lives. A palavra de Deus diz-nos que Jesus viu Zaqueu. And the Word of God says that Jesus saw Zacchaeus. Jesus vê todo aquele que tem desejo dele. Jesus sees all those who have the desire to know Him. Porque Jesus não apenas viu um homem em cima de uma árvore. Jesus did not just see a man in a tree. Jesus viu o coração. Jesus saw his heart. Jesus viu o seu íntimo. He saw deep inside of him. Sabe uma coisa muito interessante acerca de Jesus? Now, something very interesting about Jesus É que apesar das falhas e fraquezas que nós possamos ter, is that despite the weaknesses that we may have, Ele vê o que há de bom em nós. He sees the good in us. E olha para nós com um olhar de potencial. And He looks at us and He sees our potential. Ele olha para nós e diz, o que eu posso fazer do meu filho se ele me deixar? And He looks at us and He says, man, what I could do with my son or my daughter if they let me. Então mesmo quando tu te olhas ao espelho e vês as tuas fraquezas, So even when you look in the mirror and you see your weaknesses, ou mesmo quando outros usam a sua boca para te lembrar das tuas or fraquezas, even when others use their mouths to remind you of your weaknesses, lembra-te que tu não tens apenas fraquezas. remember that you don't just have weaknesses. Jesus vê e conhece o teu coração. Jesus knows your heart. Jesus vê e conhece o teu íntimo. He knows and He sees deep inside you. E Ele vê-te com um olhar de potencial sobre aquilo que acontecerá depois dele trabalhar na tua vida. And He looks at you and He sees the potential of what could be if He puts His hands on you. Esta expressão bíblica que diz que Jesus viu Zaqueu This biblical expression says that Jesus saw Zacchaeus. mostra-nos que os nossos esforços e a nossa busca não passam despercebidos aos olhos de Jesus. It shows us that our efforts do not go unnoticed to Jesus. Talvez tu podes sentir, mas eu ando aqui tão aflito com este problema, Maybe you're feeling, well, I'm suffering so much with this problem. estou a ter esta dificuldade I'm having this e difficulty, já tenho orado. and I've prayed. Será que Jesus ouve? Does Jesus really hear me? Será que Jesus vê? Does He really see? Será que Ele não vê o sofrimento que eu estou a viver? Does He not see the suffering I'm going through? Irmão, deixa-me lembrá-lo neste dia que da mesma maneira que Jesus viu Zaqueu, Jesus vê-o a si. Let me remind you this morning that the same way that Jesus saw Zacchaeus, He sees you as well. A nossa vida e a nossa necessidade não é desapercebida para Jesus. Our lives and our needs are not unknown to Jesus. Agora, sabe uma coisa muito interessante? There's something very interesting. Jesus chamou este homem pelo nome. Jesus called this man by his name, Zaqueu! Zacchaeus. Jesus chamou pelo nome. Jesus called him by his actual Ele não name. disse, tu aí! He didn't say, hey buddy, in the tree. Como é que vocês acham que Zaqueu era tratado quando andava na rua? How do you think Zacchaeus was treated when he was out? Bom dia, senhor Zaqueu, como está? Hello, good morning, Mr. Zacchaeus. How are you? Muito obrigado por cobrar taxas indevidamente e viver à minha custa. Thank you very much for stealing from me and living the high life. É isso. Como é que era quando Zaqueu se cruzava com o povo na rua? What do you think it looked like when Zacchaeus met random members of the Olha public? este malandro. Oh, Este this malandro. guy again. Anda a roubar o dinheiro ao povo e anda aí, Thief, stealing from people, sinceramente, infiel. unfaithful. Andas a trabalhar lá para os He's romanos. a traitor working Devias for the era ter Romans. vergonha. You should be ashamed of yourself. Como é que vocês acham que este homem era tratado? How do you think this man was treated? Era o senhor Zaqueu? Was he Mr. Zacchaeus? Era alguém que era odiado literalmente por todas as pessoas. He was someone who was literally hated by everyone.
E ele não era apenas um cobrador de impostos, era o chefe deles. And he wasn't just a tax collector, he was the chief Era o tax collector. chefe da máfia. He was the mob boss. Ah? Era o fulano que ganhava mais dinheiro com aquilo tudo. He's the one who made the most money with all that. E de repente Zaqueu está em cima de uma árvore para ver o que é que está a passar, porque ele ouviu dizer que Jesus estava a passar. Ele já tinha feito um milagre noutra parte da cidade. And all of a sudden Zacchaeus hears that somebody's passing by, Jesus is passing by, and he knows he has done miracles in other places. E de repente ele ouve Jesus dizer: Zaqueu. And all of a sudden he hears Jesus call his own name, Zacchaeus. Provavelmente ele já não ouvia alguém chamar o nome dele há muito tempo. He probably hadn't heard somebody call his actual name in a long time. Mas Jesus não chamou Zaqueu pelo rótulo imposto pela sociedade. But Jesus didn't call Zacchaeus by the nicknames that society gave him. Jesus não o chamou de ladrão. Jesus didn't call him a thief. Jesus não o chamou de impostor. He didn't call him an imposter. Jesus não o chamou de traidor. He didn't call him a traitor. Chamou pelo nome, honrando-o diante de todas as pessoas. He called him by his actual name, thus honoring him in front of everyone. O que é que isto nos fala? What does this tell us? O que é que isto nos ensina? What does this teach us? Irmãos, Jesus nunca te vai envergonhar. Jesus will never embarrass you. Jesus nunca vai pegar na tua fraqueza para te fazer sentir mal por causa dessa fraqueza. Jesus is never going to pick on your weakness to make you feel bad about your weakness. Não somos um número. We are not a number. Não somos mais um. We're not just another person. Ele nos conhece He knows us. e nos chama pelo nome. And he calls us by our names. Ele te chama pelo nome. He calls you by name. Não és uma ovelha apenas. You're not just a sheep. Ele conhece o teu nome. He knows your name. Ele conhece o teu nome. He knows your name. A Bíblia diz-nos que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. The Bible tells us that every hair on our head is numbered. Não és um número. You are not a number. Não passas desapercebido aos olhos de Jesus. You do not go unnoticed in Jesus' eyes. E sabe uma coisa que aprendemos também com este texto? You know something that we learned from this text? Atitudes geram atitudes. Attitudes generate or create other attitudes. A atitude de Zaqueu subir naquela figueira gerou também uma atitude em Jesus. The attitude of Zacchaeus to climb up that tree also generated or created an attitude in Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? O desejo também de conhecer e ajudar Zaqueu. What was the attitude of Jesus? It was to get to know and to help Zacchaeus. Jesus pede a Zaqueu e diz: desce da árvore, eu hoje vou ficar hospedado na tua casa. And Jesus said, come down from that tree, I'm going to stay at your house today. Atitude gera atitude. Attitudes create other attitudes. Chegai-vos a Deus. Draw near to God, Deus se chegará a and vós. God will draw near to you. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. You will find me when you seek me with all your heart. Pedi Ask, e dar-se-vos-á. and it will be given. Buscai Seek, e and encontrareis. you will find. Batei Knock, e abrir-se-vos-á. and the door will be opened. Porque aquele que pede recebe, Because he who asks receives, aquele que busca encontra, he who seeks finds, aquele que bate se lhe abre. he who knocks has a door opened. Atitudes geram atitudes. Attitudes generate other attitudes. Daqui a pouco eu vou dar oportunidade àqueles que desejam dizer sim a Jesus, And in a little while I'm going to give an opportunity to those who wish to say yes to Jesus, que desejam convidar Jesus para a sua vida e para a sua casa. that wish to invite Jesus to their lives and to their homes. O que é que vais fazer? What are you going to do? Se tu queres que Jesus se mova na tua direção, If you want Jesus to move in your direction, tu precisas de correr para a árvore. then you need to run up that tree. Tu precisas de te mover na sua direção. You need to move in his direction. E a tua atitude ao chegares a Jesus fará com que Jesus também se chegue a ti. And your attitude as you draw near to Jesus will also make Jesus draw near to you. Agora veja o que Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém entrar em tua casa. And now see what Jesus said to Zacchaeus. Today I will go stay at your house. I must stay at your house. Vocês já repararam que Jesus ele não queria ter uma conversa de rua. Jesus didn't want to have a conversation in the street. Ele não disse: Zaqueu, olha, chega aqui, vamos ter uma conversinha aos dois, porque eu depois tenho que seguir viagem. He didn't say, Zacchaeus, step aside, I have to talk to you real quick, but then I have to go somewhere else. Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. Jesus wanted to enter the home of Zacchaeus. Jesus não quer apenas ter uma conversa corriqueira contigo. Jesus doesn't want to have a quick conversation with you. Jesus não te quer apenas encontrar de passagem e dizer-te algumas coisas. Jesus doesn't want to catch you in passing and tell you a couple of things. Jesus quer entrar na tua casa.
Jesus wants to enter your home. Jesus quer entrar na tua casa. He wants to enter your home. Muitas pessoas têm colocado Jesus à porta das suas casas, Many people have put Jesus at the door of their homes com as suas decisões, with their decisions, com o seu orgulho, their pride, com a forma como têm vivido a sua vida. with the way they've lived their lives. E Jesus não está dentro da sua casa. And Jesus is not in their home. Muitas pessoas lidam com Jesus como se Jesus fosse o médico que vem a SOS ajudar-nos. Many people deal with Jesus as if he's a doctor that comes only in emergencies. Ou então alguém está a assaltar a nossa casa e ligamos para a polícia nos ir ajudar. Or somebody is trying to break and enter into our home and we call the police. Será que isso é correto, apenas lembrarmos-nos das pessoas quando estamos aflitos? Is it right to only remember people when we need them? Não é correto. This is not right. Jesus não quer apenas ser o Senhor da nossa vida num momento de crise. Jesus doesn't just want to be the Lord of our lives in a time of difficulty or crisis. Jesus quer hospedar-se na nossa casa. Jesus wants to live within our home. Jesus quer viver e estar conosco. Jesus wants to live and be with us. E uma coisa tão incrível deste texto And something that's so incredible about this text é que de facto Jesus não deixou que a má fama de Zaqueu o impedisse de entrar na sua is casa. that Jesus did not let this bad reputation that Zacchaeus had stop him from entering Zacchaeus' home. Porque apesar das falhas daquele homem, ele acreditou que era possível a vida dele mudar. Because despite the weaknesses of that man, he knew that it was possible for him to change. Talvez tu aches que tens muitas falhas na vida. You might think you have too many weaknesses, too Talvez many failures in life. tu achas talvez tens muitas fraquezas. Maybe you think you have too many weaknesses. Mas eu quero lembrar-te neste dia. But I want to remind you today, A Bíblia ensina-nos que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. the Bible tells us that where sin exists, the grace of God exists in Apesar greater das measure. minhas falhas e das suas falhas, Despite my weaknesses and your a weaknesses, graça continua a ser maior do que as falhas que nós possamos ter. God's grace remains greater than the weaknesses we might have. Provavelmente ninguém estaria disposto a visitar Zaqueu. And probably nobody would have been willing to visit Zacchaeus. Pensem comigo. Think with me. Se alguém do povo fosse visitar Zaqueu e a multidão visse, If a regular member of the general public went to visit Zacchaeus and everyone else saw, o que é que as pessoas iam dizer? what would people say? Olha, aquele anda metido com o chefe da máfia. Oh, that guy is involved with the mafia too. Também deve andar a fazer favores e a receber uns trocos. He must be collecting some as well. Ninguém estaria disposto a visitar este homem. Nobody would have been willing to visit this man. Seria como entrar na casa de um político corrupto. It would be like entering the home of a corrupt politician. De repente o visitante passa a ser suspeito também. All of a sudden, the visitor ends up being a suspect as well. Mas é interessante perceber que Jesus rompeu as barreiras de todo o preconceito. It's interesting that Jesus tore through all the preconceived notions. Zaqueu foi rejeitado e excluído pelo povo, mas Jesus o incluiu no seu plano da salvação. Zacchaeus was rejected and excluded from the people, but Jesus included him. Jesus não te exclui. Jesus will not exclude you. Jesus inclui-te no seu plano. Jesus includes you in his plan. Certamente ninguém acreditava que Zaqueu se pudesse converter, Nobody believed that Zacchaeus could change, mas Jesus acreditou. but Jesus believed. Talvez muita gente à tua volta pode não acreditar em ti, Maybe many people around you don't believe in you, mas Jesus acredita em ti. but Jesus believes in you. Jesus, Ele ama-te, Ele quer transformar-te. Jesus loves you. He wants to Tu transform não you. tens que carregar os fardos que estás a carregar sozinho. You don't have to carry your burdens alone. Quando Jesus Ele diz, eu quero entrar na tua casa, When Jesus says, I want to come in your home, eu quero entrar na tua vida, I want to enter your life, eu quero ajudar-te e transformar-te. I want to help you and transform you. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Praise to God. Zaqueu, depois deste desafio de Jesus ao dizer que queria entrar na sua casa, Zacchaeus, after this challenge from Jesus saying he wanted to enter his home, a Bíblia diz-nos que Zaqueu recebeu. the Bible says that Zacchaeus received that. Zaqueu não estava possuído por demónios, Zacchaeus wasn't demon-possessed. ele não estava doente, He wasn't sick. ele não estava desempregado, He wasn't unemployed. ele também não tinha problemas financeiros, He didn't have financial problems. não era cego como muitos outros que Jesus curou, He wasn't blind, as many that Jesus already healed. não era leproso, He wasn't a leper. não era paralítico, He wasn't paralyzed. também não estava morto como Lázaro. He also wasn't dead like Lazarus. Ele não se encontrava em nenhuma das situações que normalmente leva as pessoas a procurarem Jesus. He didn't find himself in the situations that normally make people draw near to Jesus. Contudo, ele precisava de ser salvo. But even still, he needed to be saved. Às vezes as pessoas têm uma mentalidade esquisita acerca de Jesus. Sometimes people have a weird idea about Jesus.
Oh, como é que eu vou falar com a minha patroa acerca de Jesus? Well, how can I speak to my boss about Jesus? Ele não tem nenhum problema. He doesn't have any problems. Tem saúde. He's healthy, Tem uma grande vida. a great life, Tem um grande emprego. great job. Parece que tudo vai bem. Looks like everything's good. Para que é que ele vai precisar de Jesus? What is he going to need Jesus for? Às vezes há pessoas que têm uma mentalidade que acham que só se a pessoa tiver um problema é que precisa de Jesus. Sometimes people have this mentality that people only need Jesus when they have problems. Irmãos, todas as pessoas precisam de ser salvas. Let me tell you, everyone needs to be saved. A pessoa não tem que estar doente, nem enferma, nem com problemas aqui, ali ou acolá para precisar de Jesus. Someone doesn't have to be sick or poor or have any number of problems to need Jesus. Porque há um vazio na alma de toda a pessoa que não conhece Cristo. Because there is a void in the soul of all those who don't know Christ. Um vazio que precisa de ser preenchido e que só é preenchido por Jesus Cristo. A void that needs to be filled and can only be filled by Jesus Christ. Estamos a falar do problema da alma. We're speaking of a problem of the soul. Estamos a falar do pecado que causa separação de Deus e perdição eterna. We're talking about sin that causes separation from God and eternal damnation. E se a vida dessa pessoa não está nas mãos de Cristo, ela tem um vazio no seu interior. And if the life of that person is not in the hands of Christ, then they do have a void inside. Como Zaqueu, apesar de uma boa condição financeira, também tinha um vazio no seu coração. Just as Zacchaeus had a good financial situation, he still had a emptiness in his soul. Por isso, da mesma maneira que Zaqueu recebeu Jesus, The same way that Zacchaeus received Jesus, precisamos também de convidar e dizer: Jesus, eu também te recebo na minha casa. we need to invite him and also say, I receive you in my Eu te home. recebo na minha I casa. receive you in my home. Agora, logo a seguir, a Bíblia diz-nos que assim que a multidão viu o que estava a acontecer, Now, shortly after this, the Bible tells us that as soon as the crowd started seeing what was happening, eles começaram a they started to murmurar. gossip. Onde é que nós já vimos este filme? Where have we seen this before? Irmão, deixe-me lembrar-lhe Let me remind you que quando nós queremos seguir Jesus na nossa vida, that when we want to follow Jesus in our lives, sempre seremos criticados. we will always be criticized. Sempre. Always. Não esperes aplausos. Don't expect applause. Não esperes palmadinhas nas Don't costas. expect a pat on the back. Não esperes reconhecimentos Don't expect recognition quando tu escolhes seguir e servir Jesus. when you choose to follow and serve Jesus. Mas há uma coisa que nós podemos esperar: But it's something we can expect. as críticas, Criticisms, os afastamentos de pessoas, getting more distant from people, murmurações, gossip about us, até gente que vem à nossa vida para nos tentar testar. even people that come to our lives to try and test us. Olha, este diz que vem à igreja, vamos lá ver se ele vai mesmo à igreja. Oh, this guy says he goes to church. Let's see if he really goes to church. Bora para aqui. Come over here. Bora, mais isto. Go do that. Bora, experimenta aquilo. Let's go try this. Experimenta aquilo Go outro. try that. E no fundo essa pessoa está... Aquilo que essa pessoa aparentemente está a fazer é procurar divertir-se. And what that person is apparently trying to do is just trying to have fun. Mas na verdade ela está a testar a tua fé. But in reality, that person is testing your faith. Ela está a testar a confiança que tu dizes ter em Jesus. They are testing that faith that you say you have in Christ. As convicções e os valores que tens. Your convictions and your values. Se nós dentro da igreja somos uma coisa e lá fora somos outra, If we are one thing in the church and another thing outside the church, que o Senhor nos ajude. Lord help us. Porque quer dizer que precisamos de Jesus na nossa casa. Because this means we need Jesus in our homes. As pessoas murmuraram acerca disto. People started gossiping about this. E sempre murmurarão de nós quando nós queremos seguir e servir Jesus. And people will always grumble about us when we want to seek and serve Agora, Jesus. nós encontramos aqui uma coisa rara na atitude de Zaqueu. And we find something rare here in Zacchaeus' attitude. Houve aqui um reconhecimento do erro, Here we see a recognition of the errors he made, uma atitude de arrependimento, an attitude of repentance, porque ele disse, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. because he said, I'm going to give half of my goods to the poor, E se eu defraudei ou enganei alguém, eu vou restituir. and if I have defrauded anyone, I will provide restitution. Irmão, será que Zaqueu disse isto apenas por ter dinheiro? É pecado ter dinheiro? Now, did Zacchaeus only say this because he was rich? Is it a sin to have money? Não é pecado ter dinheiro. It's not a sin to have money. É claro que não. Of course not. O problema é que Zaqueu tinha na sua consciência bem claro que muito do que ele tinha sido ganho de forma desonesta. It's just that Zacchaeus knew, he had it on his conscience, that a lot of what he had been obtained fraudulently. Os bens que ele tinha foram bens que foram recebidos de forma desonesta.
A lot of the goods that he had were things that he had received in dishonest ways. E nós encontramos aqui um princípio que pouco se fala na igreja, And here we find a principle that we don't speak about very much in the church, mas que é tão importante, but that is so important. que é o princípio da restituição. It's the principle of restitution. É o princípio de dar de volta o que não me pertence. It's the principle of giving back what does not belong to us. Muitas vezes as pessoas partem tudo Many times people break everything com as suas with palavras, their words, com as suas with atitudes, their attitudes, com as suas escolhas, with their choices. mas depois quando lhes passa a neura acham que tudo tem que voltar à normalidade. And then when everything seems to have passed, they think everything should just go back to normal. Eu primeiro parto tudo, First I break everything, mas de repente depois dormi sobre o assunto, andei um ou 2 dias ou 3 amoado, and then I slept on it. I spent a few days mad about it, e eu quero que tudo volte a ser como era. but I want everything to just go back the way it was. E a gente finge que nada aconteceu, And we pretend nothing happened. fingimos que não dissemos o que We dissemos, pretend we didn't say what we did. fingimos que a nossa atitude não foi real, We pretend that our attitude didn't really happen. e pronto, somos amigos como de antes. And that's it. We're friends like we were before. E onde é que está o princípio da restituição? But where is the principle of restitution? Onde é que está o princípio que diz, Bruno, desculpa pá, Where is the principle that says, Rui, I'm sorry. eu estava irritado, disse o que não queria dizer. I was irritated. I said what I didn't mean to say. Eu gostava que me desses uma nova oportunidade. I would like you to give me a new opportunity. Não, a gente vive como está. Não. Não, tá, pá, estás bom, We pá, live tudo like bem. everything's fine. Eu magoei-o, I hurt him. eu feri-o, I hurt him. falei irritado, I spoke in an irritated e manner. passado uns dias quero lidar como se tudo estivesse bem. But a few days later, I just want to pretend like nothing happened. Não está certo. This is not right. Não está certo. This is not right. Não está correto. This is not correct. É uma coisa que eu estou no trânsito, It's something that I'm in traffic. estacionei, I parked. mandei uma cacetada num carro. I hit another car. Epá, ninguém viu. I look around. Nobody saw. Put it in gear. Off I go. Desaparece. Disappear. Ah, mas ninguém viu. Oh, but nobody saw. Tu viste. Yeah, you saw. E Deus viu. And God saw. Então eu bati, I hit. assume. Okay, just own it. É chato? É. Is it annoying? Yeah, it's annoying. Este país é um espetáculo, mas pós-seguros é a pior coisa que eu conheço. This country is wonderful, but it's the worst for insurance. Tu passas uma vida a pagar um seguro, mas quando precisas dele não podes contar com ele. You spend your whole life paying insurance, but when you need it, it's not there. É verdade. It's true. Não é para te ajudar, é para eles se ajudarem. It's not to help you, it's so they help Isto é themselves. Zaqueu em quadriplicado. This is Zacchaeus times 4. É verdade. Mas o princípio da restituição. But the principle of restitution. A primeira coisa quando ele diz, Senhor, eu dou aos pobres. The first thing when he says, "Oh Lord, I'll give to the Eu vou poor. dar dos meus bens aos pobres. I'll give what I have to the poor." Fala-nos de arrependimento, e quando há arrependimento de pecados, há mudança de atitude. This speaks to us about being repentant for our sins, and when there is repentance, there's a change of attitude. O maior sinal de arrependimento é quando a minha atitude muda. The greatest sign of actual repentance is when my attitude changes. Há uma mudança na mente, When there's a change in my mind, há uma mudança nos there's valores, a change in my values, há uma mudança no propósito de vida, a change in the purpose of life, nas palavras, nas atitudes. in our words, attitudes. Irmão, se nós traímos a confiança de alguém, If we betray the trust of someone, nós precisamos de reconquistar essa confiança outra vez. we need to regain that trust. Eu estava a ouvir o testemunho de alguma coisa que se passou entre 2 amigos. I was listening to the testimony of something that happened between 2 friends, E um deles foi mesmo mal educado para o outro. and one of them was really rude to the other. E passados uns dias encontrou, pá, pronto, desculpa lá aquilo outro dia, pá, tudo fica como de antes, não é? And a few days later, he saw me and said, "Oh, you know what? Let's forget about what happened. Everything goes back to the way it was, right?" E o outro disse, não fica como de And antes. the other said, "No, it's not going to be like it was." Então, mas o que é que queres dizer, pá? But what do you want to say? What do you mean? Pá, quer dizer que tu agora precisas de reconquistar a minha confiança. I mean, you need to regain my trust. Pá, teu marido faz o que não deve e envolve-se com outra mulher. A husband does what he shouldn't, and he gets involved with another woman.
E as coisas vêm-se a saber. and things come out. People know. O marido vira-se para a mulher e diz: pá, Maria, desculpa lá, pá. The husband turns to the wife and says, Maria, sorry about that. E está tudo na boa. And that's it. Everything goes back to the way it was. É isso. Does it work that way? Trabalha assim? Does it work that way? É claro que não. Of course not. A confiança foi traída. Trust was betrayed. Foi partida ao meio. It was broken in half. Precisa de ser reconquistada. It needs to be rebuilt. O princípio da restituição. The principle of restitution. Se magoaste, If you hurt, pede perdão. you need to ask forgiveness. Se estragaste, If you ruin something, procura pôr bem. seek to fix it, seek to repair it. Se defraudaste alguém, If you defrauded someone, retribui. pay back. Se te afastaste de alguém, If you went far away from someone, reaproxima-te. try to draw near again. O princípio da restituição é da Bíblia. The principle of restitution is biblical. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. And let me ask you a question. Imaginem que vocês convidavam alguém para jantar lá em casa. Imagine you invite someone to eat at your house. O pessoal já estava todo sentado à mesa, você estava de volta do forno, a ver se aquilo estava tudo em condições. Everybody's sitting at the table already. You're in the kitchen. E de getting everything repente, prepared. quando você levava o prato para a mesa, And all of a sudden, when you take the dish to the table, o seu convidado estava a mudar a sua sala. your invitee was changing the arrangement in your Epá, room. este sofá não fica muito bem aqui, pá, isto fica melhor aqui neste canto. Now, this couch shouldn't be here. Let's put it over here. E esta mesa, se puser a mesa ao contrário, isto tem mais lugar. And if you change the table around, you have more space. Este quadro, pá, não, este quadro aqui não fica bem. Vamos pôr antes este quadro deste lado. Now, let's take this frame off this wall and put it on this wall. Como é que você ia fazer? What would you do? Se você for ao meu escritório e quiser desarrumar o mobiliário, If you go to my office and want to change my furniture, eu vou lhe dar 30 segundos para pôr tudo no lugar. I'll give you 30 seconds to put it all back, Ou eu vou chamar a polícia. or I'll call the cops. E não preciso ir muito longe. I don't have to go very far. Hã? Não fica muito bem, pô não. It doesn't look good, does it? Não ficaria muito bem um convidado ir à casa de outro e andar a mexer no mobiliário. It wouldn't look nice for a guest to go to somebody else's house and start changing all their furniture. Nós habituamos-nos às coisas e à vida de uma determinada maneira We get used to things in life in a certain way, e aquilo está ao nosso gosto. and it's the way we like it. E tem que ser como eu gosto e como você And gosta. it has to be how I like it and how you like it. Tem que estar confortável para quem vive lá, não é para quem visita. It has to be comfortable for those that live there, not those that visit. Então não faz muito sentido um convidado entrar na nossa casa para mudar a nossa casa. So it doesn't really make a lot of sense for somebody we invite over to our house to start changing our house. Mas e se for Jesus a entrar na tua vida para mudar isso aí dentro? But what if it's Jesus that comes in your life to change some things around? Ficou muito silêncio aqui de repente. It's very quiet in here right now. E se for Jesus? What about Jesus? Será que também lhe vamos dar 30 segundos para voltar para tudo no lugar? Are we also going to give him 30 seconds to put everything back? É que da mesma maneira que às vezes nós somos tão exigentes para com coisas na nossa vida. The same way that we are so picky with things in our own lives. Queremos as coisas feitas e preparadas de uma determinada maneira, de um determinado lugar. We want things done and prepared in a certain way and in a certain spot. Às vezes nós agimos assim também com o nosso interior, Sometimes we also operate this way with our inside, com a nossa alma, with our soul, com as nossas with atitudes, our attitudes, com a forma como estamos habituados a lidar, a falar, a conversar. with the way we're used to speaking, to dealing with things and people. Mas irmãos, deixem-me lembrar-vos neste dia But let me remind you today que Jesus, Ele quer mesmo mudar a nossa vida interior. that Jesus really does want to change our inside. Por muito desconfortável que seja, As uncomfortable as it might be, por muito que isso nos incomode, as much as it might bother us, por muito que isso vá contra a nossa mentalidade, as much as it may go against our mentality, Jesus quer desarrumar a tua casa. Jesus wants to change your house's layout. Jesus quer desarrumar a tua vida. He wants to change the layout of your life. Mas não é desarrumar para deixar tudo de pernas para o ar. He doesn't want to take it apart and leave it
Ele quer mexer para arrumar da forma certa. He wants to touch everything so that he can put everything in the Ele right quer spot. tocar na tua vida para te restaurar completamente. He wants to touch your life to restore you completely. Ele quer perdoar as tuas falhas para poder dar-te um novo começo. He wants to forgive all your sins so that he can give you a new start. Mas nós não podemos resistir, But we cannot resist como resistiríamos ao convidado que queria mudar o nosso mobiliário. as we would resist to the person, the guest who would be changing our furniture. Não resistas à transformação que Jesus quer fazer na tua vida. Don't resist the transformation that Jesus wants to make in your life. Era a mesma coisa que Jesus entrar na casa de Zaqueu e Zaqueu querer dizer: não, Jesus, e tudo o que eu tenho, isto é meu. It would be the same thing as Jesus entering Zacchaeus' house and Zacchaeus start talking about, no, Fui Jesus, eu que trabalhei. this is all mine. I earned all this. Tenho tudo isto por direito. I have all this. It's my right to have all this. Provavelmente Jesus não estaria muito tempo naquela casa, And it's likely that Jesus wouldn't have spent very much time there. porque Jesus gosta de estar em casas onde Ele pode de facto trazer uma mudança e uma transformação. Because Jesus likes to be in places where he can bring actual transformation and change. Deixa Jesus mudar a tua vida, Let Jesus change your life. porque Ele vai mudar-te não para pior, mas para melhor. Because he's not going to change you for the worse, he's going to change you for the better. Deixa Jesus mudar a tua forma de falar, a tua forma de pensar, Let Jesus change the way you think, the way you speak. porque a tua vida ficará bem melhor. Because your life will be much better. Uma pergunta: Question. Zaqueu, antes de conhecer Jesus, Zacchaeus, before he knew Jesus, tinha provavelmente mais dinheiro, he probably had more money. porque ele precisou de dar de volta o que não era dele. Because he had to give back what wasn't his. Mas digam-me, But tell me, onde é que Zaqueu experimentou um maior nível de felicidade? where did Zacchaeus experience the greatest level of happiness? Antes de Jesus ou depois de Jesus? Before Jesus or after Jesus? Não percebi. I didn't hear you. Antes de Jesus ou depois de Jesus? Before Jesus or after Jesus? Depois de Jesus. After Jesus. Se ele deu dos seus recursos para dar de volta ao que tinha roubado If he ilicitamente, took those resources he had and give them back because he had taken them fraudulently, humanamente falando, parece que ele tinha menos. humanly speaking, it seemed that he would end up with less. Mas vocês estão a concordar comigo ao dizer que ele estava bem mais feliz depois de ter feito o que era certo. But you all agreed with me that he was a lot happier after he gave it than before. O que é que isto nos lembra? Now what does this remind us? Isto lembra-nos que de facto a felicidade não está naquilo que valorizamos muitas vezes. That in fact happiness we don't find happiness in the things we give value to sometimes. A felicidade está em encontrarmos o nosso propósito em Jesus e deixarmos-nos transformar. Happiness is finding our purpose in Jesus and letting ourselves be transformed. E por último, And lastly, a palavra de Deus diz-nos que Jesus trouxe salvação à vida e à casa de Zaqueu. the Word of God says that Jesus brought salvation to Zacchaeus' life and his house. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, When we let Jesus enter our lives, reconhecendo os nossos pecados, recognizing our wrongs, our sins, deixando transformar-nos, letting ourselves be transformed, nós experimentamos e recebemos a salvação. we experience and we receive salvation. Salvação chegou à tua casa. Salvation has reached your home. Jesus não disse apenas, Zaqueu, a salvação chegou à tua vida. Jesus didn't just say, Zacchaeus, salvation has come to your Ele life. disse, salvação chegou à tua casa. He said, salvation has come to your house. Quando nós abrimos as portas da nossa casa a Jesus, Ele não apenas nos ajuda a nós, And when we open the doors of our house to Jesus, He doesn't only help us, mas Ele ajuda a nossa família. but He helps our family, Ele ajuda o nosso casamento. our marriage, Ele ajuda os nossos filhos. our children. A salvação vem à nossa casa. When salvation comes to our house, O que o preencheu e saciou foi Jesus. what filled Him, what satisfied Him was Jesus. Não foi um trabalho que lhe dava alguma remuneração incrível. It wasn't a job that paid Him really well. Foi Jesus que o preencheu e que o saciou. It was Jesus that fulfilled Him. Não há trabalho algum que ninguém aqui possa fazer que nos preencha como Jesus nos preenche. There is no job in this world that will fill us like Jesus will. Por isso nós precisamos de ter no nosso coração este desejo e esta vontade. And so we need to have in our hearts this desire. Jesus, entra na minha casa. Jesus, enter into my house. Transforma a minha vida. Transform my life. Traz salvação à minha família. Bring salvation to my family. Há um texto que está em Apocalipse 3:20, There's a text that we find in Revelation 3:20 onde está escrito: where it's written, Eis que eu estou à porta e bato. Here I am, I stand at the door and knock. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, If anyone hears my voice and opens the door, entrarei em sua casa. I will come in,
com ele cearei and eat with that person, e ele comigo. and they with me. Este convite de Jesus diz-nos que se alguém ouvir a sua voz This invitation from Christ says that if someone hears his voice e abrir a sua porta, and opens his door, Jesus entrará na casa dessa pessoa Jesus will enter the house of that person, e com essa pessoa irá cear. and with that person he will dine, he will eat. Aleluia. Qual é o desejo do seu coração? What is the desire of your heart? Será que tu queres fazer como Zaqueu e dizer: Senhor, entra na minha casa, Do you want to be like Zacchaeus and say, Lord, enter my eu te house? recebo na minha casa, I receive you in my house. eu te recebo na minha vida? I receive you in my life.